Se você sente que não estudou o suficiente para o Enem, calma. A gente sabe como esses últimos meses podem ser angustiantes e foi por isso que nós criamos o Reta Final Enem. Esse é um curso focado em História e Geografia, com aulas ao vivo, mas que, claro, ficam gravadas na plataforma para você assistir quando quiser. E o principal, todo ele foi pensado a partir das competências do Enem para que você possa estudar com estratégia e ganhar tempo. A gente preparou para você apostilas exclusivas por competências, com explicações didáticas, com os assuntos que mais caem e dicas práticas de resolução de questão. Além disso, também tem lista com questões anteriores, simulados inéditos, glossário da prova de humanas e um aulão de revisão na semana da prova do Enem. Tudo isso por R$ 197. Você que já acompanha o canal do Humanamente sabe como a gente trabalha. Conteúdo direto, com a devida profundidade e sempre realmente focado no que cai na sua prova. O link para garantir sua vaga está aqui na descrição. Vem com a gente nessa reta final, esperamos você! Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula do nosso projeto solidário aqui no YouTube, no nosso canal do Humanamente. Projeto esse voltado para sua preparação, para a melhor preparação possível, para a sua prova de Ciências Humanas, especialmente de História e Geografia, no Enem, a partir do estudo das competências e habilidades, ou seja, um estudo estratégico, como tem que ser, seguindo a matriz de referências da prova de vocês. Meu nome é Leandro Casale, você já deve me conhecer. Se não me conhece, seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal. Não esquece de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo, comentar o que você achou dessa aula, se você tem alguma dúvida, o que você está achando desse projeto que está chegando na reta final. A gente vai hoje para a habilidade de número 26, a aula de número 26, né? Já que aqui a cada habilidade a gente tem uma aula. Estamos chegando no final, a prova do Enem vem se aproximando, né? E eu e o professor Felipe, que também já vai aparecer aqui, a gente vem trazendo mais questões para você aqui anteriores do Enem, de outras provas, dentro das habilidades, no caso, dentro dessa habilidade de número 26, tá? Enquanto eu dou aqueles recados básicos de sempre, né? Eu vou compartilhar aqui a tela do iPad para vocês, para a gente já dar uma olhadinha na nossa lista de hoje. Lembrando que a lista da aula de hoje e a lista de todas as nossas aulas anteriores, né? Cada aula tem uma lista ali com 5 questões, ok? A lista está disponível na descrição desse vídeo aqui embaixo. Então dá uma olhadinha na descrição, tem um link que vai direcionar você, né, para todas as listas, tanto dessa aula como de todas as aulas anteriores. A gente tem um grupo no WhatsApp gratuito, onde a gente manda links de notícias, conteúdos que a gente entende, né, como interessantes, pertinentes. É um canal onde vocês podem tirar dúvidas com a gente, né? Mandar questões, dúvidas, se você não entendeu alguma coisa, ali a gente pode ter uma comunicação mais direta e é um grupo 100% gratuito, então a gente convida você a fazer parte desse grupo, caso você ainda não esteja lá. O link para entrar nesse grupo está na descrição desse vídeo aqui embaixo. Não esquece de dar aquela moral, de deixar o seu joinha aqui nesse vídeo, compartilhar esse vídeo para fazer esse projeto crescer e chegar em cada vez mais pessoas, né, para que a gente possa ajudar na construção da aprovação de vocês. Comenta o que você tem achado, né, das aulas. É sempre importante o feedback de vocês, é um projeto feito com muito carinho, tá? E se inscreve para você não perder as novidades, para você ficar por dentro de todos os vídeos que são lançados. Dá essa moral para a gente está aí agora com a outra meta, né, de chegar a 500 inscritos, depois a 600, 700, 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, enfim. E você está contribuindo com o crescimento desse projeto ao dar o seu joinha, compartilhar o seu vídeo, fazer o seu comentário, né, deixando seu comentário aqui. E também se inscrevendo no nosso canal, né, que é importante pra caramba. Muita gente acaba vindo assistir ao vídeo, mas não se inscreve, então dá essa moral pra gente, beleza? Isso nos ajuda bastante, tá? Essa habilidade da aula de hoje, pessoal, já está aparecendo aí a nossa lista, né? Habilidade número 26, beleza? É uma habilidade que aborda basicamente geografia. Tanto é que você vai ver nesse material, a gente só colocou essa primeira questão de história, todas as outras são geografia, então você já sabe que essa é uma habilidade. Aliás, essa é uma competência de maneira geral, que cai geografia numa proporção maior do que a história.
tá? Então, você vai ver já que essa aula vai ter muito mais tempo com o Felipe do que comigo, assim como já aconteceu o inverso também em outras aulas anteriores. Há caso, inclusive, de habilidades que só um de nós dois está dando aula, porque é uma habilidade que é só história ou é só geografia, basicamente. Isso já aconteceu em vídeos anteriores, se você está acompanhando esse projeto aqui há mais tempo, você já deve ter percebido isso, tá bom? Então, eu vou fazer essa primeira questão com vocês, eu vou passar a bola para o Felipe, já que é uma habilidade que aborda muito geografia, tá bom? Vamos lá, título da habilidade, ó, identificar em fontes diversas o processo de ocupação dos meios físicos e a relação da vida humana com a paisagem. Então, pelo próprio título, você já, evidentemente, puxa muito mais para a geografia. Vamos ver como isso poderia ser cobrado em história, né? Porque, claro, também, se a gente for analisar o título dessa habilidade, falar de ocupação de meio físico, ocupação, por exemplo, a gente pode falar de colonização, seja a colonização da América, seja o neocolonialismo, né, na África, na Ásia, o famoso imperialismo, né, nos séculos 19 e 20. Dá para puxar para falar de colonização hoje em dia envolvendo a própria questão de Israel na Palestina. Então você vê que pode ser relacionada essa habilidade com diferentes assuntos, tá bom? Tanto de atualidades, questões mais contemporâneas, como questões que puxam mais para a história mesmo da colonização, do colonialismo, tá bom? Vamos lá. Ó, mais uma coisa ouso afirmar, porque há muitos testemunhos, e é que vi nesta terra de Verágua, não sei se é essa a pronúncia, Panamá, maiores indícios, cadê a canetinha vermelha? Indícios de ouro nos 2 primeiros dias do que na Hispaniola em 4 anos. E que as terras da região não podem ser mais bonitas nem mais bem lavradas. Ali, se quiserem, podem mandar extrair à vontade. Podem mandar extrair à vontade. Lembra sempre da gente marcar as partes que a gente considera, né, que são mais importantes, que chamam mais a nossa atenção, as palavras-chave e tal, tá? Carta de Colombo aos reis da Espanha. Como a habilidade fala de fontes diversas, a gente está falando de uma fonte documental, textual, um documento histórico. Carta de Colombo, olha aqui, né? Aos reis da Espanha, 1503. Lembra sempre de identificar o contexto histórico. Ele vai te dar a referência histórica, seja no texto, ou na própria referência bibliográfica, ou da charge, ou da imagem. Ele vai encaminhar para você o contexto histórico, e aí cabe você puxar o conhecimento histórico sobre esse período, né? Vamos lá. O documento permite identificar um interesse econômico espanhol na colonização da América a partir do século XV. Ok? A implicação desse interesse na ocupação do espaço americano, implicação, vamos traduzir, vamos esmiuçar o enunciado, implicação é o efeito, o impacto desse interesse na ocupação do espaço americano está indicada na qual alternativa que mostra o efeito desse interesse na ocupação do espaço americano. Ou seja, o espaço ele foi organizado em prol dessa exploração econômica, né? O espaço físico, o território, foi ocupado seguindo diretrizes de uma colonização que tinha, evidentemente, interesse econômico. E ele fala aqui no texto do ouro, ele fala dos metais, ele fala do metalismo, da extração de metais, atividade que chamou muito a atenção da Espanha e que fez dela uma nação, um estado muito poderoso nessa época por conta dos metais que ela extraía, roubava, no caso, né, dos territórios do que hoje a gente chama de América. Tá certo? Beleza. Então, aonde está, qual alternativa mostra o efeito, a implicação da ocupação desse espaço? Ocupação essa motivada, né, por interesses econômicos, leia-se mineração. Bom, letra A. A implicação está indicada na expulsão dos indígenas para fortalecer o clero católico. Expulsão. Então, gente, havia um objetivo com relação aos indígenas,
ou melhor, 2 objetivos, e esses indígenas foram muito úteis para a própria colonização e para o próprio enriquecimento espanhol. Por mais que houvesse guerras disputando território, né, tentando expulsar indígenas de alguns territórios, caso esses indígenas resistissem, esse indígena foi usado como mão de obra, especialmente no primeiro século de colonização, como mão de obra forçada mesmo, escravizada. Lembra que nas áreas de mineração foi feita a mita, trabalho forçado indígena, em áreas de mineração. Conceitualmente não era uma escravidão, porque ele recebia algum tipo de pagamento, ainda que um valor ridículo, tá? Mas era um trabalho forçado, por isso a gente chama de trabalho compulsório, em áreas de mineração. Enquanto em áreas rurais, de agropecuária, você tem a encomienda, que é esse trabalho forçado também dos nativos, só que em troca de um pagamento, o pagamento seria a catequese, né, o ensino do catolicismo. Ok? Então, houve a utilização desse indígena com trabalho forçado. Trabalhando em áreas de mineração, no caso, trabalho compulsório era a mita. Em áreas que não tinha mineração, você tinha atividade agropecuária, né? Como ele está falando de mineração aqui, não dá para a gente dizer que um efeito, né? O efeito desse interesse econômico na extração de metais, na ocupação do território, tenha sido a expulsão dos indígenas, porque você usa esse indígena como mão de obra forçada, como trabalho forçado, você explora esse sujeito. E não faz nem sentido falar também do clero católico para fortalecer o clero, porque o objetivo da igreja era catequizar esses indígenas. Claro que se houvesse resistência, haveria morte, haveria extermínio, como houve o genocídio indígena, por muitos fatores, não só pela guerra, né? Mas o clero em si, ele tinha primordialmente o interesse, pelo menos inicial, né? O objetivo, em tese, era a catequização, a conversão. Ok? Então, a letra A ela não faz sentido por esses 2 aspectos. Letra B. A implicação dessa ocupação está indicada na promoção das guerras justas, incentivo às guerras justas para conquistar o território. O que era a guerra justa? A guerra justa era um mecanismo no qual, se um indígena resistisse à catequese, ele poderia ser escravizado. Isso rolou no Brasil colonial, por exemplo. Tá? Só que no caso da América Espanhola, essa lógica de promover guerra justa para conquistar o território não tem uma relação direta, não é uma implicação direta desse interesse econômico, né, na ocupação do território. Vou repetir para vocês, tá? O que era exatamente a guerra justa? A guerra justa era, se o indígena resistisse à catequese, ele merecia, ele poderia ser escravizado. Tá? Só que, apesar dessa colonização ter envolvido conflito, evidentemente, acabei de falar de genocídio, da própria violência no trabalho forçado dos indígenas, na mita, na encomienda, o texto ele não fala exatamente de uma dimensão religiosa, como a letra B está puxando, como a própria letra A está puxando também. O texto foca muito mais na implicação do interesse econômico. Quando você puxa para a guerra justa e tal, você está puxando para a dimensão religiosa, ok? Ou para a dimensão militar, como você está falando de guerra justa, está falando de aspecto militar também. Então, a letra B e a letra A, elas não dialogam com o texto. Lembra que o gabarito é sempre validado pelo texto. O enunciado está falando que o texto reflete um interesse econômico e ele quer o efeito desse interesse econômico na ocupação da cidade. E a letra A e a letra B puxam para questões religiosas, tá? Não está sintonizado, apesar de ter acontecido conflito, apesar de ter havido uma dimensão religiosa na colonização que a gente não pode perder de vista nunca, né? Mas não é o que o texto está focando, tá bom? Letra C. Imposição da catequese, ó, de novo puxando para a questão religiosa. Então, uma implicação desse interesse na ocupação do espaço está indicada na imposição da catequese para explorar o trabalho africano. E aí ele meteu o trabalho africano na história, sendo que esse contexto de início da colonização, gente, era o trabalho forçado indígena mesmo. Trabalho africano, mão de obra escravizada negra. Isso vai aparecer na América Espanhola mais para o século XVII, porque no primeiro século de colonização eles usaram fundamentalmente esses nativos,
os indígenas. Então, não é um contexto ainda de afirmação de trabalho escravizado de origem africana. Isso é mais no segundo século de colonização, depois deles, inclusive, já terem exterminado boa parte da população indígena, né, configurando esse genocídio, como a gente já colocou aqui, por vários fatores, não só por uma questão de guerras, por vários fatores, doenças, problemas demográficos, enfim, tá? Então, a letra C também não reflete essa implicação, não dialoga com o texto. Letra D. Está indicada essa implicação desse interesse na ocupação do espaço americano na opção pela policultura para garantir o povoamento ibérico. Gente, ele fala ibérico, Península Ibérica, Portugal e Espanha. Ele está metendo Portugal na história aí, ibérico. Portugal não tem nada a ver, América Espanhola é uma coisa, América Portuguesa é outra, né? A expansão marítima espanhola é uma coisa, a expansão marítima portuguesa é outra. Segundo, ele fala de opção pela policultura. Gente, tem que lembrar, quando a gente fala de colonização da América na sua maior parte, né, ali do sul das 13 colônias, do sul do que hoje você chama de Estados Unidos, para baixo, onde o clima tende a ser com temperaturas mais quentes, né, na maior parte do ano e tudo, o modelo de colonização, pessoal, deixa eu escrever aqui, é o modelo de, cadê a canetinha? É o modelo de plantation ou colônia de exploração, que tem as seguintes características: uso da mão de obra escrava. Isso aconteceu na maior parte da América, tá? Do sul das 13 colônias inglesas para baixo. Escravidão, monocultura, ou seja, você vai focar em uma atividade que dá dinheiro para enriquecer a metrópole, porque essa é a lógica do colonialismo, né, do exclusivo colonial, do pacto colonial. Monocultura, escravidão, produção para o mercado externo, para abastecer a metrópole, ok? E a existência de grandes propriedades, o latifúndio, dominado por uma minoria, por isso você vê na América, especialmente a América Latina, tem como grande marca uma forte concentração de terras e, por isso, uma desigualdade social também muito acentuada. Isso não existia, né, dessa forma, nem perto do que a gente tem hoje, antes da colonização ali entre os povos nativos. Okay? Essa dinâmica de latifúndio, propriedade privada e tal, isso vai ser trazido pelo europeu com o colonialismo. Ok? Então a gente não consegue marcar também essa letra D de dado, porque ele fala de policultura, isso nem procede, tá? Com esse contexto do colonialismo, do começo do colonialismo. E também não faz sentido você falar de povoamento ibérico, porque ibérico implica não só a Espanha, mas implica Portugal, Península Ibérica. Quando a gente fala Península Ibérica, a gente está falando Portugal e Espanha, tá bom? Letra E. A implicação desse interesse, no caso econômico, né, na ocupação do Estado americano está indicada na fundação de cidades para controlar a circulação de riquezas. Olha aí, falou circulação de riquezas, falou de um aspecto econômico, do ouro, do metalismo, está dialogando com o texto. Segundo, houve fundação de cidades, aí entra o conteúdo, né, que você precisa saber, noções gerais. Houve fundação de cidades, núcleos urbanos na América Espanhola? Houve. A América Espanhola, diferente da América Portuguesa, que foi caracterizada, a América Portuguesa, por uma colonização muito no litoral e uma vida rural, porque era cana-de-açúcar ali, ou antes, no pré-colonial, o pau-brasil, né? Na América Espanhola, eles tendem a interiorizar um pouco mais, fundar uma cidade, e a partir dessa cidade você vai estabelecendo um núcleo ali de povoamento, de exploração e organizando essa atividade econômica, que no caso, a depender da região da América Espanhola, pode ser a mineração, pode ser a agropecuária. No caso do texto, ele está falando de mineração. Então, muitas cidades foram criadas no entorno de áreas de mineração
para que você pudesse administrar ali a exploração daquele recurso, né, daquele metal, do ouro, da prata, do diamante, enfim, e controlar a circulação de riquezas. Beleza? Por isso, nessa questão, o nosso gabarito, de fato, é a letra E, porque dialoga com o texto, porque fala de um interesse econômico, fala do ouro. A letra E fala de circulação de riquezas, e o conteúdo que ela está colocando procede, porque a América Espanhola, de fato, especialmente nessas áreas de exploração de metais, promoveu mais para o interior a fundação de cidades no entorno das áreas de mineração, núcleos urbanos, para que você pudesse, de fato, administrar, gerir, controlar toda a circulação de riquezas, a produção de riquezas, especialmente do ouro, que era alvo de muita desconfiança dos espanhóis por conta da possibilidade de contrabando e tal. E aí a ideia era exercer esse pacto colonial de modo que essa riqueza passasse para a metrópole. Então tem toda uma rigidez, uma fiscalização e um controle, por isso a fundação de cidades. Beleza, gente? Nosso gabarito aqui, nessa primeira questão, e única questão de história, né? Nesse material, letra E, ok? Eu parei de compartilhar a minha tela aí com vocês, porque, como eu havia comentado, essa é uma habilidade que cobra muito mais geografia do que história, e você já viu como que isso poderia ser abordado na história, especialmente com questões relacionadas ao colonialismo, por exemplo, porque afeta a paisagem, o meio físico, tem uma relação com o território, tem a ver com circulação de riquezas, que é o título dessa habilidade aí, dessa competência número 5, está cobrando de vocês. Tá bom? Eu vou ficando por aqui, passo a bola para o professor Felipe seguir com as demais questões aí para vocês. Qualquer dúvida, deixa o seu comentário ou me chama a gente lá no grupo do WhatsApp. Tá bom? Até a próxima aula, pessoal. Tchau, tchau. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais essa aula. Essa é a nossa aula da habilidade de número 26, né? Você que está chegando no canal agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou o professor Felipe Pérez, eu trato da parte de geografia aqui no canal do Humanamente. E hoje a gente vai falar de uma habilidade que é uma habilidade muito importante, que é uma habilidade que tem bastante, né, de geografia. O Casale, né, já deu aí uma ilustrada para você, e agora eu vou fazer mais duas questões contigo para a gente poder ver como que a geografia faz essa abordagem, né, dessa habilidade que fala um pouquinho da relação entre o ser humano e o espaço. A geografia, ela estuda, né, uma das características da geografia é justamente estudar essa relação do ser humano com o espaço, da sociedade, com a natureza ao longo do tempo, né? Então, vamos ver aqui, deixa eu compartilhar com vocês, vou compartilhar com vocês aqui o nosso material, né? Lembrando que esse material você encontra aqui embaixo, né, no link onde tem a playlist aqui com o material, com o gabarito comentado, com o link que vai te levar lá direto para o nosso grupo no WhatsApp, onde você fala diretamente comigo, diretamente com o Casale, tira suas dúvidas, recebe notícias, recebe possíveis questões de prova, recebe assuntos importantes a serem revisados, enfim. Entre no nosso grupo também. E, claro, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, dá essa moral para a gente aí, vamos ajudar a educação, o conhecimento, a preparação para o vestibular chegar em todos os cantos desse país, tá bom? Então, galera, dito isso, deixa eu mostrar aqui para você, né? A gente tem aqui o nosso material e eu vou fazer com você a questão 2 e também a questão 4, né? 2 e 4, duas questões pares. Beleza? Olha só, a habilidade 26, como vocês já sabem, né? Ela visa identificar em fontes diversas o processo de ocupação dos meios físicos e as relações da vida humana com a paisagem. Eu acho que essa última frase é a mais importante aqui dessa habilidade, porque ela vai mostrar para a gente questões que tratam justamente disso, de como se dá essa relação do homem com a sociedade, do homem com a paisagem, como esse ser humano, né, ele está criando, formando e transformando essa paisagem.
Beleza? Bom, dito isso, vamos ver aqui o que essa questão 2, que caiu em 2016, ela tem dessa relação do ser humano com a paisagem. Olha só, os moradores de Andalsnes, na Noruega, poderiam se dar ao luxo de morar perto do trabalho nos dias úteis e de se refugiar na calmaria do bosque aos fins de semana, e sem sair da mesma casa. Bastaria achar uma vaga para estacionar o imóvel antes de curtir o novo endereço. Né? Então, um texto aqui, né, estacionar o imóvel. Olha como funciona. As casas estão sobre trilhos, né, como se fossem vagões de trens aqui. Uma vez implementada, essa proposta afetaria a dinâmica do espaço urbano por reduzir a intensidade do seguinte processo. Então, se nós pudéssemos transportar nossa casa de um lado para outro, de acordo com a nossa necessidade, mais para próximo do trabalho nos dias úteis, mais afastado mais para próximo das áreas de lazer nos dias de folga, e o movimento seria diminuído. Letra A seria aqui, ó, reduzir o êxodo rural. Êxodo rural é a saída da pessoa do campo para passar a viver na cidade. O movimento pendular, que é esse movimento de ida e vinda do trabalho cotidiano, aquele trabalhador, aquele estudante que sai da sua casa, sai da sua cidade de manhã e volta no final do dia, depois de ter trabalhado, de ter estudado. C, migração de retorno, é aquela que a pessoa faz quando ela volta para a terra de origem dela ou da família, né? O estado, a outra região, outro país, que seja da onde ela veio. D, deslocamento sazonal. Esse aqui é a mesma coisa que o movimento de transumância. É aquele movimento, aquele deslocamento que está atrelado a alguns meses do ano, a um determinado período do ano. Por exemplo, se você mora na sua casa e sempre passa as férias, sempre passa o verão em uma casa de praia, você está fazendo um movimento sazonal, movimento de transumância. O boia fria, que trabalha e mora no sertão e que vai arrumar um trabalho temporário de 2, 3 meses, cortando cana na zona da mata, para depois voltar para o sertão ao fim desses 3 meses, ele também é um migrante sazonal. Ocupação de áreas centrais. Então, diminuiria a ocupação de áreas centrais? Não, né? Porque a maioria dos empregos são nas áreas centrais, você levaria o seu container, a sua casa aqui para essas áreas. Então, não pode ser a letra E, como eu já comecei a discutir. O que vocês marcariam aqui? Bom, êxodo rural, galera, saída do campo para a cidade diminuiria se você pudesse andar com a casa de um lado para o outro. Acho que não é isso que a questão está falando, né? Migração de retorno, como eu falei, é uma migração de voltar para um lugar de origem, que também não tem a ver com o texto. E o deslocamento sazonal é um deslocamento que demora meses, que está atrelado à estação do ano, então também não é o movimento destacado na questão. Logo, se a gente pudesse deslocar a nossa casa para deixar ela perto do nosso trabalho durante a semana, a gente reduziria o movimento pendular. Porque o movimento pendular, o movimento pendular, que é o nosso gabarito aqui, a letra B, ele é justamente esse movimento de ir e vir do trabalho, né? É esse movimento que a gente faz de ir e voltar do trabalho. Então, se a gente vai levar a casa para perto do trabalho durante a semana, a gente não vai mais ficar fazendo esse movimento de ir e vir. Seria o movimento pendular, que seria reduzido ali. Eu sublinhei outras alternativas, mas o nosso gabarito aqui é a letra B de bola, movimento pendular. Beleza? Aí eu vou fazer a questão que está logo abaixo aqui. Os anos 60 e o início dos anos 70 foram anos de muitas dificuldades para os povos africanos, habitantes principalmente das áreas que bordejam o deserto do Saara, né, que estão em volta, está na borda do Saara, que é o Sahel, devido ao período de acentuada seca que se abateu sobre a região. Não descartando as implicações de ordem natural daquele fenômeno, deve-se observar que o aumento de seres humanos e suas manadas, olha a relação do ser humano com a natureza, com o espaço, que é justamente o que essa habilidade trata, passou a pressionar muito fortemente o frágil ecossistema local e regional, o que resultou na considerável expansão anual do deserto sobre aquelas regiões.
O problema socioambiental apresentado emergiu como resultado da interação entre... Olha só, o problema que está sendo retratado é esse aqui, né? Meu Deus, gente! Caraca, eu queria sublinhar a expansão anual do deserto sobre aquelas regiões, e isso foi a única coisa que eu não consegui sublinhar, né? Agora o texto está todo de outra cor, né? Eu vou precisar tirar isso daí. Ó, do deserto sobre aquelas regiões. Isso é o que está sendo retratado, a desertificação da área do Sahel, beleza? E aí, o problema socioambiental apresentado emergiu como resultado da interação entre... Ele quer que a gente marque a causa desse fenômeno, dessa expansão, dessa desertificação, dessa expansão do Saara. A causa é o relevo e a extração mineral, é o bioma e a atividade turística, é a paisagem e a ocupação territorial, se é a preservação e o mercado consumidor, ou é a migração e o desenvolvimento industrial. Galera, olha aqui, olha o que o texto fala, olha só, não descartando as implicações de ordem natural daquele fenômeno, deve-se observar que o aumento de seres humanos e suas manadas passou a pressionar muito fortemente o frágil ecossistema. Então, o texto está trazendo para a gente a resposta. A gente tem sempre que ficar atento ao texto. E esse texto está mostrando para a gente aqui, ó, qual é a grande questão? O aumento de seres humanos e suas manadas. Então, o problema apresentado, que é a desertificação, ele emergiu como resultado da interação. Quem foi o causador desse problema? Que ele fala que até pode ter questões naturais, mas se intensificou depois de quem? Da chegada do homem em suas manadas. Então, o nosso gabarito aqui vai ser a letra C, paisagem e ocupação territorial. Esse é o gabarito, né? Essa interação do ser humano no espaço é a grande responsável por esse aumento da desertificação, beleza? Aí, ó, ficou a número 3 e a número 5, as questões ímpares aí, para você fazer e entrar em contato com a gente em caso de dúvidas. Beleza? Galera, essa foi mais uma aula, né, de habilidade, essa da habilidade 26. A gente está chegando na nossa reta final. Vamos ter aulas da habilidade 27, 28, 29 e 30, tá bom? Então fiquem ligados, qualquer dúvida manda mensagem, se inscrevam no canal, divulguem nosso canal, vamos ter um aulão de revisão, né, para a galera que está com a gente aí no projeto da reta final, né? Então, se você também tiver interesse, procura a gente para você poder se inscrever, participar, né, também desse projeto, que está muito legal, que a galera está curtindo muito, e a gente vai, com certeza, colher os melhores frutos, porque nós estamos nos preparando da maneira correta, seguindo cada habilidade e cada competência do jeito que o Enem te cobra, beleza? Então, ó, um beijo, bons estudos e até a próxima aula. Tchau, tchau.